Olá! O tema do vídeo de hoje é uma análise crítica da série Made da Netflix. No que essa série retrata uma situação real de abuso narcisista e que críticas a gente pode fazer essa série? Eu assisti a minissérie, ela tem 10 episódios, ela foi feita pela Netflix e Warner e ela foi inspirada no livro de Stephanie Land chamado Made. Made, Hard Work, Low Pay and Models You to Survive. Isso significa faxineira, trabalho duro, salário baixo e a vontade de sobreviver de uma mãe. Tanto o livro quanto as séries foram baseados na vida real da Stephanie. De uma forma geral, eu gostei da série, mas eu achei que valia a pena para falar sobre a história de Alex e Sean, o casal principal, e no que a relação deles se parece ou não com relações abusivas que você possa estar vivendo. E o que acontece na série que pode gerar algumas falsas expectativas nas vítimas de abuso. Se você gostar desse vídeo, eu peço que dê um like, subscreva-se ao canal e ative o sininho. Todas as semanas estou postando novos vídeos sobre psicologia e narcisismo. Para quem ainda não viu Made, eu aviso que vai ter spoiler. Também aviso para quem tenha vivido ou esteja vivendo uma relação abusiva que o filme pode funcionar como gatilho. Ele pode trazer várias lembranças de situações de abuso que você viveu. Falando um pouco sobre a série, os atores estão ótimos nos papéis. Alex é a personagem interpretada por Margaret Qualley, uma jovem de 25 anos, bonita, que tem uma filha de 2 anos, Maggie, que também é uma criança linda e elas duas estão super entrosadas, estão muito bem no filme. A Alex é casada com o Sean. O Sean é interpretado pelo ator Nick Robinson. É um homem jovem, também muito bonito, e ele é personagem abusivo. O Sean trabalha como barman e Alex trabalha cuidando da casa e da filha, né? Os três vivem em uma casa muito simples. E uma curiosidade da série é que a mãe de Alex, na série, a Paula, é a mãe da Alex na vida real. A Andie McDowell, ela é a mãe da Margaret. Paula é uma mulher com mais de 55 anos que sofre de transtorno bipolar. O Sean é alcoolista e abusivo. Mas, apesar disso, a gente consegue até empatizar com o Sean, apesar de tudo que ele faz. Porque o filme também mostra o seu lado frágil, o seu lado sedutor, um pouco a história dele, todos os problemas que ele teve na infância. Então, a série explica, de alguma forma, por que ele é assim, né? E isso faz com que a gente também consiga empatizar com o personagem. Eu achei isso muito interessante porque na vida real, os abusadores eles não têm uma só face, né? Tanto que muitas vezes quem está fora da relação tem dificuldade em acreditar que aquela pessoa possa ser violenta ou abusiva na intimidade. E na vida real, quando você se apaixona por alguém que é abusivo, não é por esse lado da pessoa que você se apaixona, assim como o Alex, que se apaixona por Sean, né? Você desconhece esse lado, você se apaixona pelo lado frágil, pelo lado sedutor, pelo lado carinhoso, pelo lado amoroso. Com o tempo da relação é que começa a aparecer o abuso. Um pouco como a história do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? O médico e o monstro. É a pessoa que você se casou, numa certa hora ela se transforma e você descobre que você tem outra pessoa em casa. Em Maid, o filme começa com Alex fugindo de casa no meio da noite com a filha. Ela tá fugindo de Sean enquanto ele tá dormindo. A gente ainda não sabe por que ela tá fugindo, mas ela tá transtornada, ela não tem dinheiro, ela não tem amigos, ela não tem pra onde ir. E eu gostei muito desse primeiro capítulo, porque ele me pareceu o mais realista de toda a série. E realmente ele é muito parecido com o que realmente acontece com as pessoas que estão vivendo esse tipo de situação de violência. A Alex, ela sai de casa sem dinheiro. E ela sai de casa sem dinheiro por quê? Porque ela sofre abuso financeiro. Ela não tem onde dormir porque ela não tem amigos em função do isolamento. Falando um pouco da questão do abuso financeiro, ela trabalhava em casa e cuidava da filha. E às vezes ela não tinha dinheiro, no filme a gente vai vendo, ela não tinha dinheiro nem para comprar comida. E a situação de abuso financeiro não acontece só com as pessoas quando elas são sustentadas pelo seu parceiro, né? Isso pode acontecer mesmo quando a pessoa trabalha ou é dona do dinheiro. Um pouco mais na frente na série, a gente também vai poder ver acontecendo a mesma situação de abuso financeiro com Paula, a mãe da Alex, que ela também tinha um marido abusivo que mente para ela e usa o dinheiro dela para jogar e a deixar sem casa. Com o passar do filme, a gente entende que na noite anterior da fuga, Sean tinha sido muito agressivo e violento. Ele tinha gritado, tirado objeto de vidro na parede, socado a parede. Ele não chegou a bater na Alex, mas deixou ela com muito medo. Na série, um pouco mais pra frente, uma personagem diz para Alex: "Você sabe que na próxima seria em você, né?" Então, essa cena de ataque de fúria do Sean é uma cena que acontece com frequência nas pessoas que vivem relações de abuso narcisista. E também uma coisa que acontece com frequência é que como o Sean não chega a bater em Alex, ela não consegue reconhecer que vive uma situação de violência doméstica. Ela não consegue perceber que aquilo é violência e abuso. Isso, infelizmente, é muito comum. Muita gente vive abuso psicológico e não entende que aquilo é abuso. Porque ele acontece gradativamente, ele não começa daquela intensidade, ela vai acontecendo aos poucos.
Então, no dia seguinte, quando ela foge, né, ela procura um serviço de assistência social, onde ela foi super maltratada no começo, ela estava muito confusa, e conforme ela foi conversando com essa assistente social, ela foi reconhecendo pela primeira vez que ela era vítima de violência. Teve um momento que a assistente social pergunta para ela assim: se você não é vítima de abuso, o que você está fazendo aqui? E eu achei essa cena muito boa, porque esse momento pode ajudar a muita gente assistindo ao filme a reconhecer que o que está vivendo é uma forma de abuso psicológico. Aquela briga da Alex com o Sean foi o limite da Alex. Nessa primeira noite ela dormiu na rua e depois ela conseguiu um lugar no abrigo para vítimas de violência doméstica. O abrigo que ela foi era ótimo e quando ela chega, ela foi super bem tratada e ela tinha dificuldade em acreditar que ela podia ser bem tratada. É comum que as vítimas de violência, elas tenham dificuldade em voltar a confiar em alguém. As pessoas vítimas de abuso, elas ficam quebradas psicologicamente, elas perdem o senso de eu. Isso é muito bem retratado no filme, né? No abrigo tem um determinado momento que uma personagem diz para Alex, né? Quando eu saí daquela relação, eu não sabia mais nem qual era a cor que eu gostava. Quando uma pessoa é prisioneira na sua própria casa e o maltratador é a mesma pessoa que ela confia, isso pode gerar uma situação de estresse tão grande que produz o que a gente chama de estresse pós-traumático complexo. Isso acontece porque a vítima de abuso, ela ao mesmo tempo ela sente amor e terror pela mesma pessoa. E essa mistura de amor e medo, que você nunca sabe o que o outro pode fazer com você, você está dormindo, né, na mesma cama, você não sabe o que pode acontecer com você no meio da noite, especialmente quando a pessoa está isolada, leva a uma enorme fragilização do ego. Então, a pessoa que sofre abuso do seu parceiro passa a ter reações emocionais de muita dependência e de submetimento. Essa situação é chamada controle coercitivo. E o filme retrata muito bem a situação de controle coercitivo do Sean em relação a Alex. Então, voltando para a história dela, né, quando ela está no abrigo, longe do Sean, ela começa a lutar muito para tentar organizar a vida. E o filme mostra toda a dificuldade que ela tem que enfrentar para começar a trabalhar, para ela conseguir encontrar uma casa, para conseguir alugar uma casa. E é muito bom porque o filme mostra não só a relação abusiva, mas tudo o que a vítima de abuso tem que enfrentar, a dificuldade que as mulheres enfrentam para conseguir conciliar ser mãe e trabalhar. A falta de creche, a falta de suporte social para cuidar da criança, a dificuldade de conseguir um emprego nessa situação e o grau de exploração que ela é submetida, né, recebendo um salário que não é suficiente para ela conseguir viver minimamente. Durante a série, também em relação à questão do abuso, tem uma coisa que é bem interessante, que ela mostra no trabalho uma patroa, né, uma chefe que ela era abusiva com relação a Alex, né, que a contratou e a tratava super mal num dia que ela tá sentindo fome. E eu digo que isso é interessante porque as relações de abuso narcisista, elas não se dão só nas relações com parceiros, né, elas também podem se dar nas relações de amizade, ou elas podem se dar na relação de trabalho. E quando é uma relação de chefia, né, uma relação que tem uma subordinação, isso é muito difícil para a pessoa conseguir suportar. Sobre a história de vida de Alex, além dela ter uma mãe bipolar, o pai dela também era alcoolista, abusivo e controlador. A mãe de Alex, a Paula, se separou do pai dela quando ela tinha só 6 anos de idade, depois de uma briga que ela consegue se lembrar durante uma crise de pânico que ela tem durante o filme. Então ela lembra dessa cena e essa cena volta para ela, né? Essa questão da família é importante porque ter uma família onde houve violência e abuso aumenta a vulnerabilidade das pessoas em entrarem em novas relações abusivas. A pessoa pode não conseguir enxergar o abuso como violência, naturalizando a situação, além de também poder sentir atração por pessoas com esse mesmo perfil dos pais. Nessa questão da família, Alex também parece ter um perfil codependente. Essa questão da codependência aparece muito na relação dela com a mãe. Ela quem cuida da mãe, ela fala uma hora, né? É eu que cuido da minha mãe desde que eu tinha 6 anos de idade, quando a mãe se separou do pai. E a mãe se comporta como uma criança, e Alex é que tem que cuidar dela. A mãe de Alex, por sua vez, também, durante toda a vida, viveu uma série de relações abusivas que ela não consegue reconhecer. Então, o filme mostra muito essa questão da repetição nas gerações, né? E todo o esforço que a Alex faz para tentar mudar esse padrão em relação à sua filha. A relação dela com a filha é muito bonita, né? É muito bonito ver. Também sobre a questão familiar, o filme retrata a história do Sean, que também vem de uma família complicada e violenta, e conta que o Sean começou a beber quando ele tinha só 9 anos de idade. Bom, os dois vinham carregando essas histórias familiares, né? E como que eles se conheceram? Alex trabalhava num bar e ela gostava de escrever. E um dia ela estava declamando seus textos em uma apresentação no bar,
e contando uma parte melancólica, triste da sua infância. E nesse momento, o Sean é a única pessoa que está ali na plateia, que está ali no bar e que está prestando atenção no que ela fala. E essa atenção que ele tem em relação a ela faz com que ela se interesse por ele. Isso é comum, isso é muito frequente no início das relações com o narcisista, né? É frequente esse momento de intensa conexão e de atenção do narcisista em relação à pessoa com quem ele quer se relacionar. Essa atenção intensa, ela tende a ser muito efetiva quando acontece com pessoas que nunca se sentiram verdadeiramente escutadas na infância. De repente, a pessoa se sente vista e compreendida, algo que ela sempre desejou. Isso foi o início. Agora, pensando na saída dessa relação, como é que tá a Alex, né? Como é que tá a saúde mental da Alex quando ela termina a relação com o Sean? Bom, ela sente muito estresse, ansiedade e no decorrer do processo da separação, ela começa a ter ataques de pânico. Então, achei isso muito bem retratado e muito bom, porque muitas vítimas de abuso narcisista apresentam problemas de saúde mental quando elas saem dessas relações. Não é que ela tinha um problema para entrar ali, como muita gente pensa, mas a pessoa passa a ter um problema depois de ter vivido situações de estresse tão extremas que o controle coercitivo provoca. Uma outra coisa que o filme não retrata, mas que eu acho que é interessante colocar, né, em relação à questão da saúde mental, que é muito comum que ao sair de uma relação traumática, muitas pessoas tentem se automedicar usando álcool e drogas, né? Então é importante tomar cuidado e buscar outras alternativas para o seu sofrimento mental, como a terapia em grupo ou individual, porque o álcool e a droga podem trazer um alívio de curto prazo, mas do longo prazo elas pioram muito a sua situação. Então, na série, a Alex ela participa de grupos terapêuticos e ela também escreve. Escrever é uma forma que ela encontra, né, de tentar se autorregular. Escrever é algo que pode ser muito bom. E quando você está vivendo ou saindo de relações com pessoas narcisistas, é muito interessante porque quando você faz um diário, você não só você transforma em linguagem, né, tudo que você está sentindo, você consegue materializar e dar um recorte para aquele caos interno que você está vivendo. E ao mesmo tempo, você também, com um diário, tem um registro, um histórico do que te aconteceu, que do ponto de vista da justiça, se você tiver algum problema e precisar recorrer à justiça, você vai ter as datas e os dados de quando as coisas aconteceram. E isso pode vir a ser muito importante para você. Um outro aspecto que eu achei muito interessante da série é como a justiça vê a situação do casal e as decisões em relação à guarda da filha. Então, logo depois que a Alex sai de casa, ela recebe a notícia de que Sean vai brigar pela custódia da filha. Então, no início do processo judicial, ela está super desequilibrada e ela foi considerada inadequada pela justiça. Então, ela está ao mesmo tempo emocionalmente confusa, tem uma enorme dificuldade para conseguir uma casa e um emprego. O Sean chega na corte de terno, com a família, com um advogado, como se ele fosse a pessoa mais equilibrada do mundo e ela a pessoa instável que fugiu com a filha no meio da noite. Então, em função disso, a justiça decide que ela só poderia ver a filha acompanhada. Essa situação, se você está vendo o filme, isso pode parecer surreal, porque você sabe o que está acontecendo na realidade, você sabe o que os personagens estão passando, mas infelizmente isso é muito mais comum do que a gente imagina. Porque os narcisistas eles conseguem desequilibrar o pai saudável, e isso pode acontecer tanto com o pai quanto com a mãe, e o juiz acaba decidindo favoravelmente em relação ao pai abusivo. Então, aí ela passa a lutar na justiça pela questão da guarda da filha e ela consegue uma guarda compartilhada. Depois que ela consegue emprego, casa, ela tem muita luta e ela consegue a guarda compartilhada. Às vezes, na vida real, isso pode dar mais trabalho e custar mais caro do que parece na série. Um outro ponto muito interessante é o momento em que ela volta com o Sean, porque ela sai, ela consegue reorganizar a vida, ela consegue entrar de novo na universidade e em um momento ela volta. Eu achei ter isso retratado no filme muito bom. Por quê? Antes, quando ela tá no abrigo, ela tinha visto uma amiga que tinha conseguido se separar, mas que ela voltou para uma relação abusiva. E ela não consegue compreender. Assim como a gente muitas vezes também não consegue compreender quando a gente conhece alguém que está numa relação abusiva e que essa pessoa volta. Então, as pessoas precisam saber que, em média, as pessoas se separam 7 vezes para conseguir sair de uma relação abusiva. É muito difícil. Apesar dela ter essa opinião já formada em relação ao que aconteceu com a amiga, um dia a mãe dela tem uma crise muito grande e Sean a ajuda nesse momento. E ela também acreditou que o Sean tinha mudado, porque ele parou de beber, estava frequentando Alcoólicos Anônimos, então ela acaba voltando a viver com ele, tendo a esperança de que tudo ia ser diferente. Só que essa esperança dura pouco tempo, né? Porque Sean volta a beber, volta a controlar e volta a ser violento. Então, quando ela se vê de volta naquela relação abusiva, isolada, sem conseguir sair, ela se sente burra, fracassada. Como é que ela podia ter voltado? Como é que eu sabia?
Então, é uma cena muito boa, mostra ela dentro de um buraco profundo, assim, como se ela estivesse num poço, sem alternativa, sentindo muita culpa por ter voltado e sem conseguir ter força para conseguir reagir. Mas acontece num dia, depois de uma nova briga violenta, ela consegue fugir novamente. Então, nessa segunda separação, quando ela volta para o abrigo, na primeira vez, ela tinha conseguido uma bolsa para estudar numa universidade em uma outra cidade. Ela já tinha conquistado isso. Então, ela tenta de novo, ela consegue e começa a lutar pela guarda total da filha. Então, até aqui, eu achei muito boa, achei muito realista, eu achei que pode ser muito esclarecedora e pode ajudar muita gente. Mas a partir desse ponto começam as minhas críticas à série. Por quê? A patroa que era má, fica boazinha e começa a ajudá-la. Além disso, no processo de disputa pela guarda da filha, tem um momento em que Sean também muda. Ele acaba abrindo mão da guarda da filha, ele permite que Alex mude de cidade, que ela volte a estudar. Alex vai, consegue isso tudo, ela consegue se separar da mãe, ela vai para essa cidade, ela escreve um livro, se torna um best-seller, Made, que vira uma série de sucesso da Netflix. Tanto sofrimento recompensado no final por um final feliz. E qual o problema do final feliz? Você pode me perguntar. É que esse final ele pode criar muita expectativa falsa para as vítimas de abuso. Você pode acreditar que eles podem mudar. Isso não acontece. E pior, você pode imaginar que se o final não for tão feliz, a culpa é sua. No final do filme, o Sean abre mão da guarda da filha pelo bem da filha e da ex-mulher. Mas, na realidade, um narcisista não termina um acordo judicial tão facilmente. Narcisistas sentem que precisam ganhar, mesmo que para isso eles gastem muito mais dinheiro do que seria razoável. De maneira geral, a forma como agem nas questões de guarda e divórcio não é nada lógica nem racional. O que desejam não é a guarda, mas manter o ex-parceiro sob controle e agredi-los usando os filhos. Se eles têm a oportunidade de atormentar o ex dessa forma, eles fazem. Então, na maioria dos casos, Sean não teria concordado com Alex. Essa luta pode durar até que os filhos tenham 18 anos de idade, e não apenas um ano, como no caso da Alex. Esse final feliz, hollywoodiano, né, onde tudo termina bem, é uma visão ideológica que pode fazer com que você pense que se você se esforçasse mais, se você fosse melhor, você conseguiria. É como Alex fosse a realização do grande sonho americano, sofreu, lutou sozinho e conseguiu vencer. Só que isso acontece com uma pessoa em 1 milhão, e é por isso que vira a série da Netflix. A maior parte das mulheres que saem dessas relações abusivas continuará lutando por sua saúde mental por muito tempo e lutando pela custódia dos seus filhos. Esse final não é tão cinematográfico, mas é muito mais realista. Acreditar que a culpa é sua por não conquistar todos os seus desejos ao sair de uma relação traumática é cruel, porque um dos sintomas que as pessoas que saem de relações traumáticas sentem é muita culpa. Então, eu acho importante destacar algumas coisas, caso você tenha sido vítima de abuso narcisista. A culpa não é sua por ter sido abusada. A culpa não é sua por não existir um bom sistema de apoio à mulher vítima de violência que consiga te proteger. A culpa não é sua por não existir um suporte social para cuidar dos seus filhos enquanto você trabalha. A culpa não é sua que o custo da educação faça com que para a maior parte das pessoas seja inviável voltar a estudar. A culpa não é sua que a lei não seja justa e não consiga enxergar a sua realidade. A culpa não é sua que a justiça seja uma questão de classe e quem tem um bom advogado consegue ter vantagens. A culpa não é sua que o custo de acesso ao tratamento de saúde mental seja alto e que você tenha dificuldade de se tratar. A culpa não é sua que nas economias neoliberais o trabalho seja precarizado e que você não ganhe o suficiente para viver e sustentar a sua família. Não deixa que o final feliz dessa série faça com que pareça que a sua história verdadeira seja um fracasso ou que você não está fazendo algo certo. Ninguém tem culpa por ter sido vítima de abuso e a tua história pode te exigir muito mais que 1 ano de luta. Narcisistas não mudam e não ficam bonzinhos no final. E como sociedade, é importante reconhecer que o abuso narcisista é um problema sistêmico e social e não apenas individual. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, isso ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Subscreva-se ao canal e ative o sininho. Todas as semanas estou fazendo novos vídeos sobre saúde mental e abuso narcisista. Hoje ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau!